Não sabes se dás cola mais ou a menos ao teu bebê? Já alguém te disse que o teu bebê tem manhas? Bem-vindo ao clube. Eu sou a enfermeira Carmen Ferreira e este é o podcast da Wells. Vamos falar precisamente sobre este tema tão procurado pelos pais, os vícios e as manhas dos bebés. Será que existem? Será que são importantes para o seu desenvolvimento? Vamos saber tudo hoje, neste episódio. E para isso tenho a nossa querida Andreia, bem-vinda. Obrigada. Mãe de 4 filhotes, não Verdade. é? E fundadora do Centro de Terapias Infantil Desenvolve-te. Bem-vinda, Andreia. Obrigada eu pelo convite. Tão bom. E mais uma vez, o nosso querido pediatra, Hugo Rodrigues, bem-vindo novamente. Obrigado eu pelo convite, é um prazer. Tão bom. E, portanto, estas questões que tanto se falam, dos mitos à volta, dos vícios dos bebés, das manhas, deles serem controladores, isto é algo que se ouve ainda na gravidez, certo, Andreia? Aliás, Ouviste nós muito? engravidamos e começamos logo a ouvir. Atenção, não dês muito colo, Exato. olha a mama, para não ser um vício. Pois Portanto, é. isto começa logo a gerar imenso assunto na gravidez. Mas será que existem mesmo vícios, Hugo? E eu posso ser polémico, mas acho que sim. Acho que é bom que haja vícios, é bom que haja manhas, depende do significado que damos a estas palavras. Ok. E eu gostava de desconstruir isso agora aqui um bocadinho. Se nós pensarmos no que é ser manhoso, eu aqui há tempos escrevi sobre este assunto e inclusive até fui ao dicionário ver. E há duas definições. Uma é a arte de enganar alguém. E isso acho que os bebés não têm esse tipo de manhas, até porque eles são muito sinceros. E a outra é a arte de tentar convencer os outros para obter aquilo que se quer. E se formos por aí, eu diria que até é bom e saudável que os bebés tenham manhas. É bom que eles lutem pelo que precisam, logo desde que nascem, e se calhar ainda durante a gravidez. Claro. Porque não? Não acho que isto tenha nenhum significado negativo. Bem pelo contrário. Quando colocam essa questão, até costumo dizer, às vezes a brincar aos pais, olha, se ele é manhoso é sinal de inteligência. É sinal que sabe o que quer e que sabe como chegar a vocês para lhe darem aquilo que quer. Portanto, não vejo nenhum lado negativo nisto. Claro. O que vai competir aos pais é tentar perceber se aquele caminho que o bebé está a imaginar é o caminho que eles querem incutir ao filho ou não. Certo. E se for, sim senhora, se não for, orientam, como nós fazemos na vida dos nossos filhos todos Claro. os dias, é orientar por um caminho que nos parece ser o mais correto e depois vamos ver como é que as coisas se desenrolam. A questão dos vícios, acho que podemos fazer o mesmo exercício. Sim. O vício é algo que nós gostamos muito e do qual dependemos. Dizer que um bebé tem vício de colo, eu fico satisfeito. É bom, É um sinal. É sinal que tem cola, é sinal que tem mimo, é sinal... Portanto, eu não vejo isto, não vejo isto com nenhum significado negativo e dentro desta perspectiva com que eu encaro estas palavras, acho que é muito bom que os bebés tenham vícios e manhas, sendo que isto é quase uma luta pela sobrevivência. Claro. E por eles irem buscar aquilo que lhes faz sentido. Claro. Portanto, um bebé viciado em colo é um bebé feliz, seguramente. Claro, e este colo também é importante para os bebés, não é? Nós sabemos que eles precisam de se adaptar a este meio extrauterino, isso demora algum tempo e o sítio mais seguro que eles têm na vida deles é o colo dos pais, não é? Claro, e portanto é fundamental que eles tenham esse colo, que tenham Claro. esse contacto. É benéfico que eu tenho. Isto não é nenhuma conversa esotérica. Nós começamos assim meio a brincar, mas não é nada de esotérico. Os bebés precisam de contacto físico. Sim. O contacto físico, até por uma coisa básica como regular a sua temperatura, pelo sentir os batimentos cardíacos, aquilo que eles já sentiam ainda durante a gravidez. Claro. E que lhes traz à memória, se calhar, a tal sensação de segurança, que é importante, e depois aquilo que todos nós gostamos de ter ao longo da vida, que é um porto seguro. Claro. Um local onde nós sabemos que podemos voltar e que lá estamos bem, estamos protegidos. Em todas as espécies isto acontece, porque é que na espécie humana haveria de ser diferente. Claro que Portanto, sim. este colo, este contacto, este mimo é fundamental. Claro. E só faz bem ao desenvolvimento de todas as crianças. Todas. Exatamente. André, tu sentiste isto nos teus 4 filhotes? Esta preocupação de dar cola mais ou até Sim, menos? a diferença é que a experiência foi-me dizendo que não há nada que uma mãe não saiba. É verdade. E estamos aqui a falar do colo, da necessidade do colo do bebê, mas há uma coisa que nós nos esquecemos, é que a mãe precisa também do colo do bebê. Verdade. E isso é muito importante, principalmente naquela primeira fase em que está tudo, é um turbilhão de emoções a todo o nível, e onde é que nós mães vamos nos regular? No bebê. Portanto, eu acho que o colo é importante tanto para o bebê
como para a mãe. Mas, de facto, uma mãe de primeira viagem não tem nada a ver com uma mãe de quarta viagem, que é o meu caso. Pois é. Eu sinto que sou uma mãe completamente diferente. Fui uma mãe diferente do Tomás e sou uma mãe completamente diferente da Terezinha. Porque eles foram mostrando a necessidade e a importância do colo, destas pequenas manhas que têm tudo menos de más. Certo. Muitas vezes associamos as manhas a uma coisa má, quando não é. Pelo contrário, é uma coisa que é inata no bebê e que tanto a mãe como o bebê precisa. E eu lembro-me que no início ligava muito, porque soube logo desde o início, atenção ao colo, não pode estar sempre ao colo com o bebê. O bebê mama e tem que ir para o berço. Ouve-se E muito muitas isso. vezes nós fazemos isso, mas nem sentimos esse querer, mas somos tão invadidas com esse pensamento do colo, como se fosse uma coisa má. É mais uma crença do que uma sensação. É isso. E isso é errado. Sim. E quando não é nada mau. E depois vamos percebendo que tudo passa na vida. E esta fase, de facto, passa muito rápida. No início, nós assustamos-nos muito, porque tudo é um drama. Principalmente quando somos mães pela primeira vez. Claro, é uma novidade. É uma novidade. E achamos que, de facto, se eu estou aqui a dar colo, muito colo, daqui a uns tempos eu vou continuar neste registro. E não. Vai chegar o tempo em que o bebê não vai querer mais o nosso colo. Pois é. E já não dá para voltar atrás. Temos que Eu posso aproveitar. dizer Para que a minha ter mesmo confidência. muito Os meus importante. filhos têm 12 e 14 anos e ainda às vezes ainda vêm para o meu colo e eu adoro. É tão Claro. bom, Vou né? ficar Boa. cheios de vergonha se eles ouvirem isto, Mas os é amigos tão deles ouvirem importante. isto. Mas eu adoro que eles Eu venham para o tenho meu dias colo que preciso- sem polerem em mim. Exato, é tão bom adoro para os isso. pais e para as Sim. crianças. Adoro. E Nós- eles vêm por livre vontade. Portanto, Claro, acho nós que isso adultos é também ótimo. precisamos de colo ótimo. e isto que estavas a dizer, André, é fundamental. Aquela mãe no pós-parto também precisa deste Sim. contacto, é completamente antinatura a ouvir o meu bebê a chorar e não fazer nada. Isso então- Nós estamos programados para isso, não é? Sim. Programados precisamente para atender ao choro do bebê, atender às necessidades e para este contacto. E uma coisa também, nesta fase inicial de descoberta, que os pais têm muitas dúvidas, é perceber exatamente como é que é esta questão do choro, não é, Hugo? Há diferentes tipos de choro, consoante as necessidades, mas como é que os pais conseguem identificar, por assim dizer? É difícil. Antes só gostava de reforçar o que a Andrea disse, que eu acho que é fundamental. Sim, sim. Quando uma mãe ou um pai não tem necessidade do colo dos filhos, aí é que está o problema. Pois é. Nos pais. Pois é. E, portanto, acho que tocou no ponto essencial. dúvida. O colo tem que ser uma necessidade recíproca. Se não for alguma coisa ali Claro. naquela relação, não está bem. Agora, voltando a essa questão do choro. Quando se é pai pela primeira vez, e provavelmente a Andrea também pode ter desta opinião, a ideia de que conseguimos interpretar o choro dos bebés é algo completamente esotérico. Uma pessoa, quando diz um É bebé, quer dizer, como é que eu difícil. vou interpretar isto? É difícil. Mas ao fim de pouco tempo consegue-se perceber que os choros são diferentes, porque não é só o choro, é a intensidade do choro, é a expressão que nós vamos aprender a conhecer nos bebés, é o contexto Exato. em que surge. Portanto, não é assim tão complicado entender o choro dos bebés, demora o seu tempo. Sim, ou seja, Não- é aprendido, não é vamos isso. o bebê não nasce e eu já sei Claro. tudo do choro. Os pais e as mães ficam ativados com o choro, se calhar de uma forma exagerada no princípio, mas eu até acredito que seja a natureza a defender a espécie. Sim, sim. Mais vale a mais do que a menos Claro. em relação a ir acudir aos bebés. E depois, à medida que os bebés vão crescendo, os pais também vão conhecendo melhor e vão entendendo e percebem logo que um choro gritado, um choro acompanhado mesmo por um facies de dor, é um choro preocupante. Um choro menos intenso, menos frequente, menos duradouro, acaba por ser um choro que ativa menos os pais. Certo. Portanto, acho que não há nenhuma regra mágica, Sim. como é lógico, não vale a pena, não consigo dizer este choro, se tiver estas características exatamente assim, Sim. é preocupante ou não. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que ao fim de 2, 3, 4 semanas os pais já conhecem suficientemente bem os filhos para se deixarem ativar quando o choro efetivamente tem esse propósito e não ficarem tão ativados quando o choro Sim. não é assim tão importante. E também acho que não nos podemos esquecer que o choro é forma de comunicar. Exatamente, Não é? exatamente. Quando chora é porque o bebê quer algo. Seja ela bom ou pode ser, não pode ser só colo. Pode ser Está isso. a querer. Quer Está no- contacto, Sim. estou aqui sozinho. Muitas vezes eles acordam e eu sinto muito isso nos meus filhos. Eles ficavam logo a ver onde é que estão. Não sentem lá a mãe e acordam e choram logo. A pedir a presença. Exatamente. Quando estão no nosso colo e adormecem e quando acordam voltam a encontrar o nosso colo, eles já não fazem isso. Porque sentem logo aquele aconchego que eles precisam. Exatamente. E tu foste notando aqui esta aprendizagem também a identificar os tipos de choro ou as necessidades dos bebês? Sim,
consegue-se, como o doutor disse, e bem, que nós ao longo do tempo vamos começando a perceber o que é aquele choro mais aflitivo e que requer a nossa presença logo, de imediato, como aquele choro que começa. Então, numa fase mais avançada, é muito mais consegue-se logo fácil. perceber. Claro. Eu costumo chamar as lágrimas de crocodilo, muitas vezes, porque há alturas que eles estão a chorar, que é mesmo a chamada de atenção. Não existe ali nada de dor ou de algo preocupante, é mesmo só aquela birrinha. Preciso de um confortozinho, Exatamente, não é? exatamente, é mesmo. E por falar em conforto, fala-se muito também deste vício ou desta manha que é da maminha, não é? Não ponhas o bebê na mama porque ele fica viciado na mama, está sempre na mama. Mas as pessoas realmente esquecem-se que um bebê, especialmente recém-nascido, neste primeiro mês de vida, é um bebê que precisa não só deste contacto físico, mas também de ir regularmente à maminha, faz alimentações, não é? Com pausas mais curtas e precisa de ir, de facto, muitas vezes à maminha. E as pessoas acham que o bebê já está viciado na mama, nunca vai conseguir acalmar-se sozinho, vai ter 18 anos e vai pedir mama. Não. Certo? Isso é o que eu digo sempre. Não se preocupem que ele aos 18 anos nem vai querer colo, nem vai querer mama. Pelo menos da nem mãe. vai dormir na cama dos pais. Exato. Estas projeções no futuro geralmente toldam-nos um bocadinho o raciocínio. Nós temos é que viver o presente. Claro. Este receio, este medo do que vai acontecer no amanhã acaba por condicionar muito das nossas decisões e da forma como usufruímos do dia-a-dia. Portanto, o parar e usufruir hoje acho que é extremamente importante. O viciar na mama não tem mal nenhum. A grande questão aqui, eu acho que também é importante pararmos para pensar, tem a ver com o que é que o bebê está a aprender com a mama. Certo. Ou seja, as associações que o bebê faz à mama. Há uma associação que é inequívoca, que é a mama para alimentar. Claro. Ok. Há outra associação que é inequívoca. A mama para dar conforto, para dar colo, para dar contacto. Essa é inequívoca. Depois há outras associações que o bebê pode fazer e que podem ou não ser uma opção dos pais. Claro. Nem temos que criticar. Por exemplo, o associar a mama ao ato de adormecer. Não é ao preparar para dormir, que são coisas diferentes. É que às vezes as pessoas também baralham isto tudo. Metem tudo no mesmo saco e não é a mesma coisa. Sim. Um bebê que mama antes de dormir está a mamar para se preparar para dormir. Um bebé que mama para adormecer está a depender da mama para entrar no sono. O que é importante, eu não vou dizer que isto é certo ou errado, porque vai depender das famílias. O que é importante é que os pais percebam que tipo de associação é que os bebés estão a fazer e se é essa associação que eles querem manter ou não. Há muitas mães que gostam que os bebés adormeçam à mama. Mesmo que isso implique que a meio da noite tenham que dar de mamar várias vezes para o bebé voltar a dormir. Conheço muitas mães assim e acho muito bem se elas sabem o que estão a fazer e se é essa a vontade delas. É o que lhes faz sentido. Portanto, nós nem sequer temos que nos meter. Agora, bebés que adormecem à mama e que depois os pais acordam muito... As mães, porque as mães acabam por estar mais em xeque. Acordam várias vezes e têm sempre que dar de mamar. E isto está a perturbar o seu dia-a-dia, a sua qualidade de sono, a dinâmica e a disponibilidade familiar. Aí nós podemos dizer, atenção, provavelmente o que está a acontecer aí é que o seu filho está a associar a mama ao ato de adormecer. Exato. E, portanto, se lhe fizer sentido, podemos tentar encontrar estratégias para que o seu filho associe a mama ao dormir, mas não ao entrar no sono. Exato. E ajudar, se fizer sentido. Claro. Porque se não fizer sentido, Está não temos tudo bem que também. mexer por aí. Portanto, as associações, o viciar na mama não tem mal nenhum, desde que se saiba exatamente a que é que o bebê está a associar a mama. Exatamente. Um bebê que procura a mama para algo que os pais não querem que esteja relacionado com a mama, pode fazer sentido tentar passar a mensagem diferente. É só passar a mensagem diferente. E nunca passa, ou raramente passa, por dizer tem que deixar de dar de mamar. Claro. Isto também se vê muitas vezes. O seu bebê tem que deixar de mamar, que é para ele dormir bem. Não é verdade. Nós podemos dizer, está aqui a mama para o que tu queres, mas, por exemplo, em relação ao adormecer, vamos tentar ensinar-te que é possível de outra forma. Pronto, só isto, uma coisa tranquila, sem nenhum tipo de sofrimento, sem nenhum tipo de castigo, nem para a mãe nem para o bebê, porque às vezes castigam-se os dois. Exatamente. Andrei, tu sentiste essa dificuldade? Sim. E na maternidade existe muito isto, que não existe o certo nem o errado. Claro. É o que dá para aquela família. E as mães muitas vezes levam com muita opinião. Que dá muitas vezes para o desmames precoces. Eu, por exemplo, do primeiro filho, eu desmamei o Tomás com 4 meses. Porquê? Por causa da sociedade, ponto. Não foi por mais nada. Tanto no segundo, já vinha com muito mais experiência e disse logo, atenção, que eu vou dar mama até quando eu quiser. Porque eu percebi que o problema foi meu. Porquê? Porque ouvi, porque
mama, aos 4 meses ainda, como é que é possível? É que já não precisa do teu leite. Pois. E a pessoa ouve uma vez, ouve duas, e quando somos mães de primeira viagem, ainda estamos muito imaturas nisto, Claro. e somos levadas por estas opiniões. Claro. E de facto, infelizmente, acabei por desmamar o Tomás nesse sentido. Mas depois percebi que foi um erro e já não o cometi No próximo filho. E que deu até aos 2 anos. Espetáculo. E acho que é bom quando é bom para os dois. Exatamente, E isto é Andréia. muito Tem que importante. fazer sentido para todos. Tem que fazer sentido, tanto para a mãe como para o bebê. Se há um deles que não quer, então vale mais não insistir. Exatamente. Porque também não adianta estarmos nós mães a sofrer e não queremos, só por causa do bebê, como também o bebê não vale a pena estar a sofrer para a mãe ficar feliz. Claro, claro. Há vantagens para os dois, É. mas isto tem que ser uma dança e a dança danças a dois, Exatamente. na verdade, não Porque é? torna tudo mais leve. Sim. E a maternidade é mesmo para ser vivida de uma forma leve. Sim. E de aproveitarmos, porque passa mesmo tudo muito rápido É. e nota-se. Por isso é que eu digo que sou mãe completamente diferente, que agora sou muito mais permissiva em alguns assuntos e aproveito muito mais. Eu agora estou a beber tudo da minha Teresa, porque sei que é a última. Ao quarto, não acredito, vá ao quinto. Mas ao primeiro, nós estamos com muita vontade que tudo passe. Pois Estamos sempre a pensar na próxima fase. É quase uma checklist. é. Já faz isto, E- já faz isto, já faz isto, já faz isto. O último filho, a pessoa quer é beber Aproveitar. tudo, aproveitar, porque sabemos que este colo é mesmo importante, porque eu daqui a um ano já não vou ter este colo, pelo menos desta forma. Exatamente, exatamente. As coisas vão mudando e evoluindo Sim, muito muito, rapidamente. muito. E outra questão também que fazem muito está relacionada com esta autorregulação do bebê na fase, por exemplo, das birras, não é? É um tema também, o teu bebê só faz birras, ou basta chorar um bocadinho, já é uma birra. Às vezes bebés recém-nascidos, e não tem nada a ver, certo? Com recém-nascidos, eu acho que nem são birras. Não, coitadinhos, são mesmo a comunicação de necessidade. Bebés não fazem birras, ponto. E nós já definimos bebés até o ano de idade. Exato. Pronto, bebés não fazem birras. Os bebés choram, são não verbais, podem ser ligeiramente verbais ali ao fim do primeiro ano, mas bebés são não verbais, portanto não fazem birras. Geralmente as birras surgem mais ou menos, isto não há cá regras certas, mas mais ou menos a partir dos 15 meses, mais coisa, menos coisa. O que nós temos que perceber é que nessa fase o bebé, a criança já é verbal no sentido da compreensão. Com 15 meses a maior parte das crianças entende tudo ou quase tudo, mas tem aqui uma lacuna grande na expressão. As crianças com 15 meses dizem 3, 4 palavras, pouco mais, mas entendem tudo. Agora, Sim. se eu estiver desagradado e não me conseguir manifestar por palavras, como é que eu me vou manifestar? É como se nós estivéssemos num país estrangeiro Exatamente. e estivermos desagradados, quer dizer, nós vamos tentar manifestar-nos de alguma forma para que nos entendam. E a forma mais fácil que as crianças têm de ativar os pais, e isso sim eles foram percebendo ao longo do primeiro ano, não tem mal nenhum, é chorando, é fazendo algum espalhafato, fazendo algum teatro, mais uma vez sem nenhum sentido negativo para esta palavra. Claro, claro. Um teatro para captar a atenção e, se possível, conseguir aquilo que querem. Portanto, é assim que surgem as birras. O maior medo dos pais é conotar as birras com má educação. E as birras não são má educação. Eu queria deixar isto aqui. Birras não são má educação. Birras são um sinal de um desenvolvimento normal e saudável. Exceto, e que também temos que fazer aqui um parênteses, é se as birras forem o caminho para todos os problemas que a criança tem. Pois, exato. E esta distinção entre as birras normais e a birra como uma solução permanente é aqui, nesta equação, que entram os pais. O papel dos pais não é tentar que os filhos não façam birras nenhumas, porque isso é uma luta perdida, é uma guerra perdida, não vale a pena, mas Vai é acontecer. tentar ensinar aos filhos que essa não é a solução para todos os males, que há outras hipóteses de conseguir explicar aquilo que se quer, de conseguirem obter o que pretendem sem ser através da birra. Isto demora tempo e precisa de competências que as crianças adquiram progressivamente. Por isso é que as birras começam mais ou menos a partir dos 15 meses e pelo menos até aos 3 anos é sempre a piorar. Portanto, deixo já isto no Já ar. fica aqui o Deixo já spoiler. isto no ar. Pelo menos até aos 3 anos é sempre a piorar. E isto, mais uma vez, é uma prova de inteligência. Pois Cada é. vez mais a criança vai conhecendo os pais e vai percebendo a melhor forma de os ativar. Adoro este verbo, ativar. É verdade. Não é? 4 filhos, eles ativam-nos Eles imenso, não ativam é? imenso, não é? Sim, Portanto, como é que eu vou chatear aqui os pais para Exatamente. ter aquilo? E há duas formas de ativar adultos, portando bem ou portando mal. Se não nos portarmos bem, corremos o risco de passar despercebidos. Portando mal é imediato.
Temos ali a atenção, É aquela não é? máxima, eu quero que falem de mim, não me importa que falem bem ou mal. É Sim. quase um bocadinho. Se eles fazem isto e vão ativar os pais, numa perspectiva de captar a atenção, perfeitamente normal, perfeitamente legítimo, E saudável. saudável, a partir dos 3 anos, mais ou menos, já muito mais verbais na sua expressão, isto é tudo um contínuo. Não é que as birras passem, não passam, às vezes até ficam na idade adulta, não é? Exato. Portanto, não passam, mas passam a ser mais diferentes, com uma capacidade de interação diferente, se calhar mais centrado mais numa teimosia do que propriamente na birra, no Ok. confronto verbal. Ok. Pronto, será um bocadinho Ok. por aí. Andréia, como é que os pais lidam com as birras? Eu acho que não lidamos muito bem. Com birras de pais também, muitas Sim, vezes. exatamente. Isso Pois é perigoso, isso é um é. bocadinho perigoso. E eu acho que muitas vezes o que sentimos, e eu também sinto enquanto mãe, é em espaços públicos, Ui. quando essa birra aparece, eu acho que nós pais ficamos, não pelo filho, mas pelo que se está a passar à volta e do que as pessoas estão a pensar de nós. Há muito esse Porque a julgamento. sociedade, exatamente. Porquê? Porque ainda é associado uma criança que faz birra a ser mal educada. Claro. E então... Erradamente. Exatamente. Começam os olhares... E isso, Comentários. os comentários, e depois nós não acalmamos, não conseguimos acalmar a criança, porque já estamos tão nervosos que a criança percebe isso e entramos ali numa espiral e tem tudo para correr mal. Pois é, pois é. O que eu costumo fazer, os truques que eu utilizo para os meus filhos, é muitas vezes preparar para onde nós vamos. Boa. É falar com eles, olha, nós vamos fazer isto, isto e isto, e vai acontecer. A mãe espera isto de vocês. Vou tentando fazer. E no fim, eles de vez em quando já me perguntam assim, a mãe, portámos-nos bem? Sim, vocês portaram-se bem. Mas isto vou ganhando pela experiência também, e porque tenho o centro de terapias infantil, em que tenho psicólogas, e eu sou uma mãe muito atenta nesse aspecto, e estou sempre a pedir dicas às psicólogas, tanto educacionais como clínicas, de forma de contornar e de ler melhor os nossos filhos. Porque o que é certo é que eles são muito imaturos emocionalmente. E nós Pois temos é. que lhes dar esse desconto. Eu não posso querer que o meu filho se comporte da mesma forma que um adulto. As maturidades são completamente Nós diferentes. achamos muito isso, não é? Que uma criança é um adulto em miniatura, ainda não percebemos que ele está em maturação e em desenvolvimento, ainda não tem essas E capacidades. eu acho que nós pecamos por aí, porque eles não têm maturidade suficiente até para dimensionar muitas vezes determinadas situações. Claro, Exatamente. isso é se gerir as passam. expectativas, porque Sim. nós, enquanto adultos, temos expectativas, achamos que as expectativas dos adultos são lógicas, Sim. e, portanto, Pois. devem ser levadas em atenção, e esquecemos e negligenciamos às vezes as expectativas que a criança tem. Sim. Podem ser expectativas desadequadas, é verdade, mas não deixam de ser as expectativas deles. E Pois é. se saem defraudadas, eles manifestam-se. Pois é. Portanto, pois é um bocadinho por É aí. mesmo aqui uma gestão de expectativas. Tenta as nossas, não vale a pena, nós vamos para ali, vai correr, tudo bem. Até pode correr, mas não vale a pena nós estarmos a pensar e a sonhar no mundo perfeito, porque pode não acontecer, e isso também faz com que não ajude ao momento em si, mas também preparar os nossos filhos. Acho que é muito importante, porque é o que o doutor disse há pouco. Eles já entendem. Eles tudo já o que se entendem, passa. Portanto, se nós exatamente. falarmos com eles devagar, explicarmos, prepararmos, eles já recebem a comunicação do mundo exterior de uma forma diferente. E como é que podemos ajudar aqui o nosso bebé também a acalmar-se e a ter esta segurança e a fazer esta transição para este meio extrauterino, Hugo? É difícil porque estamos a falar de uma série de competências associadas ao desenvolvimento que vão dando capacidade de interação diferente do bebé. Eu diria que se calhar nos primeiros 4 a 6 meses os bebés estão a aprender a ser interativos. Ou seja, nessa fase o contacto permanente, Colinho. o colinho, a proximidade física, geralmente é o que mais tranquiliza os bebés. Portanto, pode-se tentar outras coisas, mas isso é o que mais tranquiliza. A partir do momento em que eles começam a ter capacidade de interagir, seja porque a visão já está mais desenvolvida, eles veem melhor, seja porque as coisas começam a despertar interesse, eles têm curiosidade em tocar. Portanto, a partir daí podemos utilizar alguns objetos, alguns brinquedos simples, que façam ruídos, que tenham assim cores com contrastes mais fortes, até porque nós também não sabemos muito bem quanto é que um bebé vê, há várias teorias sobre isso, Sim, mas sim. é difícil de comprovar. Portanto, se calhar o começar a introduzir, até para ajudar o bebé a desenvolver as suas competências motoras, a coordenação entre a mão e o olho, ele tocar, fazer barulho, portanto, começa a ser mais simples. A partir do ano de idade, temos a tal etapa que eu falei há pouco, deles começarem a ser cada vez mais verbais. Já começam a sossegar com as nossas palavras, ou melhor, já têm essa capacidade, nem sempre sossegam, mas já têm essa capacidade de começar a entender aquilo que lhes dizemos. Portanto, faz sentido, aqui sim faz mais sentido começar a explicar. Explicar muito a um bebé pequenino
se calhar sim. não vale a pena, mas vale percebermos o que é que ele quer, o que é que ele gosta, o que é importante para ele e ir ao encontro dessas necessidades. A partir do ano de idade nós podemos começar a explicar mais. Até o ano e meio não vamos esperar grande coisa em troca, porque eles não verbalizam muito, portanto, ainda vão ser muito físicos e muito corporais. E entre os 18 meses e os 24, depois vai variar de criança para criança, mas a verdade é que se começa a dar um salto qualitativo e quantitativo na capacidade de expressão. Boa. E, portanto, já podemos ter alguma expectativa de haver alguma resposta verbal em troca. Portanto, o ensinar a partir do ano de idade, pode ser antes, mas pelo menos a partir do ano de idade, em que as coisas se podem resolver com palavras, podemos conversar sobre o assunto, é importante para que quando a criança tiver efetivamente a capacidade de participar ativamente conversando, valorize essa forma de resolução de problemas. Em todas as idades, e este é um conselho muito importante, qualquer comportamento que os nossos filhos tenham e que nós não gostemos tanto, se nós quisermos corrigir esse comportamento, mais uma vez corrigir é uma palavra feia, mas sem tipo de conotação negativa, nós temos de ter cuidado com algumas palavras, mas corrigir o comportamento, a tónica deve ser sempre no comportamento. Não na criança. Mudar a criança, mas mudar aquele comportamento, seja porque não é mesmo adequado, ou porque nós naquele momento até entendemos que não é adequado, porque coloca a criança em perigo, o que é que seja. Tónicas sempre no comportamento, nunca na criança em si, porque isso é uma generalização que para nós até podemos intelectualmente conseguir distinguir, mas a criança não vai conseguir distinguir isso. Estás a fazer isso, eu não gosto desse comportamento. Olha, não faças isso, não atires isso pelo ar. Não és feio porque atiraste, não. Exato. Essa atitude, não atiras pelo ar, eu também não atiro. Ok. Este género de informação, sempre centrada no comportamento, ajuda a criança a perceber que o que está errado é o comportamento e não ele. Porque, na verdade, o que pode estar errado ou menos certo é o comportamento e nunca a criança. E nunca a criança, claro. André, e tu utilizaste algum objeto de transição também aqui para ajudar os teus bebés a acalmarem? Até aos 2 anos eu concordo. Colo. Acho que é isso que eles precisam, é mesmo de colo, porque eles não se sabem expressar muito bem. Nada que um colo não faça. Resolve muita coisa, não é? Exatamente. Colo e maminha. É. E eu acho que é muito importante eles saberem que nós somos porto seguro deles. E independentemente do que possa acontecer, eles têm-nos ali. E é importante, eles estão a birra é sinal de frustração. Eles estão no pico de frustração deles. O que é que eles precisam? De alguém que os abrace, que os aconchegue e os acalme. E se eles sentirem isso, seja em que fase for, até o mais velho tem 8 anos e ainda hoje eu lhe dou colo. Claro. Ele precisa e eu dou-lhe colo e estamos ali para ele perceber que a mãe é sempre um porto seguro. E isso é muito importante, porque eu costumo dizer que a criança de hoje é o adulto da amanhã. E infelizmente existem muitos adultos mal resolvidos, com pouca empatia, enfim, com alguns problemas emocionais derivado à falta de colo que tiveram. E então eu sou muito apologista de conversar e de os abraçar, porque ninguém é menos por isso. Claro, claro. Numa fase mais adulta, ou seja, a partir dos 3, 4, 5 anos, o que eu faço muito é falar com eles. É esta gestão de expectativas que faço muito bem com eles, principalmente quando vamos para um espaço público, que é a maioria das vezes, e falar quando eles se comportam menos bem. O comportar não em público. Sim. Eu não sou muito de parar, muitas vezes, a não ser que seja uma coisa muito grave, mas eu acho que as crianças não fazem assim nada muito grave. Mas permito, ou vejo e até deixo passar, mas depois, num momento mais resguardado, enquanto família, tento-lhe mostrar o que é que não correu tão bem. Elogia-se em público e corrige-se em privado. Isso é uma máxima importante. E chamá-lo à razão, perguntar-lhe, para ele me dar as respostas que eu lhe quero dar. Certo, até porque para ele chegar lá e pedir ele, dizer, o importante é que eles cheguem lá sem sermos nós, tu isto e aquilo, porque não nos ajuda em nada, eles vão se culpabilizar e muitas vezes vai-lhes tirar a autoestima. E nós não podemos tirar a autoestima aos nossos filhos. É porque isso é muito importante para a vida adulta, não é? E começa-se a construir aqui. E aquilo que estavas a dizer, André, é tão importante dos filhos saberem que têm ali nos pais o seu porto seguro, porque de hoje à manhã alguma coisa que eles necessitem. E é muito curioso, até porque há vários estudos até com bebés que têm falta de colo e falta desta interação humana, e percebe-se mesmo que são bebés que já nem choram, já nem fazem, já nem têm esta vontade de interagir, porque sabem que não vai haver nada do outro lado. Quase uma desistência. Quase uma desistência. Nós,
nós mesmo adultos, quando estamos tristes, temos necessidade de nos agarrarmos à pessoa que mais gostamos, ou uma Claro. referência nossa, e precisamos daquele consolo, daquela festinha na cabeça, deixa lá, tudo vai ficar bem. Por isso eu acho que este episódio é muito importante Sim. para nós desmistificarmos e tirarmos a culpa dos pais Sim. e darmos estas estratégias adequadas, claro, ao desenvolvimento do bebê, e percebemos que isto é uma forma que o bebê tem de comunicar com o mundo, de se adaptar também a esta fase de adaptação ao meio extrauterino, e para termos aqui pais mais seguros, mais confiantes, para não acontecer aquilo que partilhavas há pouco, Andreia, de eu desistir, por exemplo, de amamentar porque tinha esta pressão. Se eu tiver a informação certa, os conhecimentos certos, eu acho que isso também ajuda bastante os pais, não Verdade, acham? sem É dúvida. fundamental. E ainda relativamente também a esta questão dos objetos de transição, podem ajudar muito o bebê também a acalmar-se nesta fase de adaptação. Por exemplo, um dudu, um brinquedo, uma fraldinha, até com o cheiro da mãe. Pode ser importante também Sim. para o bebê se acalmar Eu e muitas vezes, sentir quando eles isto. estão assim mais irrequietos, até junto uma fralda ao meu corpo para ganhar o mesmo cheiro. Boa. E depois, quando o deito, a meter a fraldinha mesmo ao pé dele para É ver ótimo. se ficou. O Dudu também sempre utilizei nos meus filhos, aliás, Boa. é o mesmo Dudu desde o Ai, que primeiro. giro. Gosto imenso de manter algumas coisas, Tão então giro, vai tão passando. Reforça a sensação de pertença. Pois E os é. bebés têm que ter esta sensação de pertença. E, portanto, algo familiar, algo que eles possam encontrar quando não estão bem, dar-lhes essa sensação de pertença e de segurança que é fundamental. Aliás, agora estava-me a lembrar, ainda na escola, da minha Constança, pediram-me exatamente algo, porque como ela tirou a Xuxa recentemente, Pois. precisava de algo assim que lhe desse uma maior referência e consolo, então pediram mesmo um objeto, que por acaso foi o Dudu dela, quando era assim, mais bebê. Certo, certo, certo. Portanto, temos de ir adaptando aqui Sim. também de acordo com o desenvolvimento, porque se Exatamente. calhar bebés muito pequeninos podem ainda não encontrar este conforto nestes objetos, mas fica a dica aí em casa para quem nos está a ouvir, e escrevam também nos comentários qual é o objeto de transição preferido do vosso bebê. E para terminar aqui este grande episódio, que últimos conselhos podemos deixar às mães que nos estão a ouvir lá em casa, e pais também, sobre estas questões dos vícios e das manhas? Hugo? 2 ou 3 conselhos. Primeiro, nós falamos de comportamentos que às vezes desagradam um bocadinho os pais, tem a questão da gestão das expectativas que já falamos. Eu gostava de falar agora dos outros, que são a grande maioria, que são os que agradam os pais. E reforçar sempre o bom comportamento e as boas escolhas dos nossos filhos é fundamental. Aumenta a tal autoestima, aumenta a probabilidade que a criança escolha outra vez bem da vez seguinte. E se não acontecer isso, vai ser na outra, portanto, Exato. não há problema nenhum. Portanto, reforçar os bons comportamentos, as boas escolhas, quando os nossos filhos são capazes de ultrapassar determinado desafio, é fundamental. Portanto, o focar só nos comportamentos menos bons, Sim. às vezes é reducionista. Portanto, acho que como mensagem final seria importante isto, e eu sei que é um clichê, mas não me canso de repetir que ninguém se estraga por mimo a mais, estraga-se muita gente por mimo a menos. Exato. Portanto, temos que dar todo o mimo possível aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos amigos, aos nossos companheiros, a quem sim. quer O que mundo seja. precisa de amor, não Sim. é? E Nunca tu? é demais. Nunca é demais. E tu, André, que últimos conselhos? Sem dúvida, ouvir o nosso coração, enquanto mães, é mesmo muito importante, porque ninguém conhece melhor o nosso bebê do que nós próprias. Sem dúvida. E é muito importante, eu quando o meu filho não está bem, eu sei, não preciso que alguém me diga. Muitas vezes sei eu primeiro do que a outra pessoa quando o vai dizer. Exato. Portanto, ouvirmos sempre o nosso coração e educarmos sempre com amor. Eu acho que isso é muito importante e não com medo. Sem dúvida. O importante é nós sabermos, enquanto mães, que a criança de hoje é o adulto da amanhã, e quem é que nós queremos que seja o amanhã? Um adulto que não tenha confiança nele próprio, sem autoestima? Não. Portanto, temos mesmo. E é muito importante eles saberem que é aqui, na casa, na família, que está o porto seguro. Exatamente. Eu nunca me canso de dizer isso, porque eu ficaria triste se o meu filho não recorrer a mim no futuro, quando nos episódios menos bons da vida. Certo. É sinal que não fiz um bom trabalho. Pois é, Enquanto não, mas mãe. estão a fazer um excelente trabalho e em casa também. Eu peço desculpa, eu li, já agora gostava só de partilhar isto. Li Sim, uma sim. vez uma frase numa campanha de prevenção de maus tratos Sim. que dizia uma coisa tão simples como: serei aquilo que me des, que seja amor. E acho que é uma mensagem importante. Muito forte. importante. dúvida. Boa, acabámos em grande. Obrigada, André e Obrigada, Hugo, eu. pela Obrigado. vossa presença. Obrigada. Este episódio é muito especial, portanto já sabem, partilhem, comentem, deixem as vossas dúvidas também nos comentários e subscrevam o canal da Well
Bells para todas as semanas receberem os novos episódios. E já sabem, para a semana há um novo episódio com novos convidados e especialistas também para vos ajudar neste maravilhoso mundo da chegada do vosso bebê. E sigam-nos também nas redes sociais, onde podem encontrar várias informações de produto para vocês e para os vossos bebés. Eu volto para a semana. Um beijinho!